As práticas canibais, ou antropofágicas, são tão antigas quanto a humanidade. Foi um historiador grego, C.V. a.C., o primeiro a analisar e classificar o fenômeno do canibalismo. Ganhou o termo antropofagia, a fusão de antropos, que significa homem, e phagein, comer, e até hoje é a palavra utilizada para designar o ato de comer carne humana. Ao longo da história, muitas culturas sancionaram e ritualizaram o consumo da carne humana. Atualmente, o canibalismo é proibido, já que sua prática requer tanto o homicídio quanto a profanação de cadáveres. Ainda assim, por mais bizarro que pareça na sociedade moderna, o canibalismo não é particularmente raro entre os serial killers, particularmente pelos assassinos com motivos sexuais sádicos. No Antigo México, os aztecas sacrificaram e canibalizaram cerca de 15.000 vítimas por ano. O imperador Moctezuma preferia comer os mesmos meninos que escolheu para dividir sua cama. O assassino canibal Albert Fish também preferiu a carne de crianças, enquanto o californiano Edmund Kemper devorou partes de pelo menos 2 vítimas. Existe um caso registrado de assassinato em série e canibalismo cometido como atos de vingança. Envergonhado pelo assassinato de sua esposa por membros da tribo indígena, o caçador John Johnston travou uma vingança impiedosa, matando dezenas de membros da tribo e devorando seus fígados ainda quentes, crus. Como um gesto de desprezo, o canibalismo nem sempre é um ato sexual. Para alguns, pode ser um modo de sobrevivência. Quando Stalin mudou o sistema agrícola da União Soviética, milhares de pessoas morreram de fome na Rússia nos anos 1930. Essa história se repetiu 20 anos depois na China. Nos 2 locais, vários casos foram relatados, incluindo pais que comeram os próprios filhos. Porém, as autoridades responderam de maneiras diferentes. Na URSS, os canibais foram punidos e na China, aplaudiam os atos de canibalismo, especialmente quando as vítimas eram membros da velha guarda reacionária. Andrei Romanovich Chikatilo nascera no Ucrânia em 1936. Em tempos de fome, quando morreram milhões de pessoas, seu irmão mais velho Stepan havia sido sequestrado e comido. A infância de Chikatilo fora muito difícil, porque seu pai tinha sido um prisioneiro de guerra e sua mãe tinha se encarregado de cuidar de uma irmã de 7 anos mais jovem. Andrei também assistia cenas da guerra bem de perto. Os corpos o amedrontaram, ao mesmo tempo provocaram choque e curiosidade. Sabe-se também que Chikatilo sofreu de enurese até os 12 anos, pelo qual fora duramente reprimido e humilhado por sua mãe. Em resumo, a casa de sua família consistira num pai ausente, pouco comunicativo e indiferente aos filhos e uma mãe, extremamente superprotetora, muitas vezes agressiva e era emocionalmente instável. Como todos os cidadãos soviéticos, ele servira no exército e também se dedicara aos estudos, obtendo 3 diplomas, em língua e literatura russas, em engenharia e marxismo-leninismo. Em 1971, um diploma universitário deu-lhe o grau de professor e começara a dar aulas para crianças. Ele sentiu uma atração crescente por aqueles com menos de 12 anos, e chegaram a entrar nos quartos para vê-los enquanto se masturbava com a mão dentro do bolso. Andrei Romanovich Chikatilo também desenvolveu um grande desprezo em relação ao sexo feminino, que o rejeitara, devido ao seu comportamento introvertido, sua impotência sexual e ejaculação precoce. Exteriorizara desejos de vingança, com um ódio sistemático para as mulheres, a sociedade em geral e os indefesos. Considerado um psicopata sexual com impulsos sádicos, que praticava o canibalismo. Era conhecido como açougueiro de Rostov. Viveu uma vida dupla, como trabalhador casado e membro da sociedade comunista, e como um assassino dotado de grande capacidade de conquistar a confiança das crianças e gozar com a impunidade de seus horrendos crimes. Chikatilo confessara 53 assassinatos. Durante longos anos de investigações, na procura do assassino canibal que aterrorizava a sociedade, um psiquiatra, o Dr. Alexander Bukanovsky, forneceram um perfil aos investigadores. O médico construía 2 perfis, um inicial quando se tinha poucos dados dos crimes e um segundo fora feito devido a novas mortes e novas informações do caso. Descreveu o assassino em série como alguém que tinha controle das suas ações, narcisista e arrogante. Como muitos criminosos desse tipo,
achava-se mais talentoso do que realmente era e desmerecido por seus pares. Segundo o psiquiatra, ele não era criativo, mas seguia um plano prévio de ação. Era heterossexual, sádico e necrófilo. Primeiro atingia a cabeça das vítimas, surpreendendo-as e evitando qualquer reação, iniciando então o processo de atingi-las com inúmeras facadas, que simbolicamente significavam penetrações sexuais. Masturbava-se. Emasculava os meninos para feminizá-los e quando fazia isso com as meninas manifestava-se seu poder sobre elas. Provavelmente guardava seus órgãos sexuais extirpados ou os encheria. Casoe, 2014. Em 1990, Chikatilo fora capturado pela polícia ao tentar acrescentar mais uma criança à sua lista. Em seu apartamento encontraram diversas facas e instrumentos que utilizara nos assassinatos, dentre outras provas. Andrei não confessara imediatamente e chegou a alegar insanidade mental. O psiquiatra que realizara seu perfil anteriormente foi requisitado para ajudar na entrevista com o assassino. O médico citou o perfil que fizera para o canibal, que de certo modo teve uma função que facilitará as confissões dos crimes. Andrei descrevera detalhadamente todos os seus métodos e técnicas para matar as 53 pessoas. Ele lembrava de datas, locais, vestimentas das vítimas. Estas eram escolhidas com cautela. Estavam em estações de ônibus e trens. Após uma conversa bem articulada, eram levadas para algum lugar onde não teria testemunhas de sua morte desumana. Chikatilo não falara sobre a motivação da ingestão de partes dos corpos. O que vocês acharam dessa história? Deixem os seus comentários. Até o próximo vídeo.